Aviso aos navegantes, está no ar o seu diário de bordo, conversando com você. Hoje tenho a honra e a alegria de receber o artista plástico Geraldo Leão. Natural de Morretes, no Paraná, Geraldo vai ter sua formação artística em Curitiba. Se forma em desenho na Escola de Música e Belas Artes do Paraná em 1980. Nesse período, ele se destaca como um dos artistas do movimento chamado Geração 80. Desde então, Geraldo tem uma presença marcante no cenário artístico e cultural paranaense e brasileiro. Seu trabalho ao longo de sua carreira é um constante diálogo com a arte e o fazer artístico. Ele começa com traços rápidos e expressivos dos seus desenhos figurativos e continua até uma abstração total da forma. Geraldo é um alquimista das artes, a mistura de diferentes técnicas e diferentes materiais em um embate vigoroso entre matéria, forma e sentido. Apesar de atingir um resultado de extrema elegância e beleza, suas obras parecem forjadas a fogo devido ao intenso vigor que elas contêm. Ele vem aqui hoje para falar de sua obra e revelar um pouco os seus processos de produção. Esse é Geraldo Leão. Aviso aos navegantes, está no ar mais um Diário de Bordo conversando com você hoje com o meu amigo Geraldo Leão. On my left side, weighing 50 pounds, Geraldo Leão. Geraldo, você é um alquimista das artes? Oi, Ricardo, tudo bem? Eu acho que todo artista visual é um alquimista, não é? Fica misturando coisa esquisita para alcançar um resultado que ele não sabe o que é ainda. Mas você tem uma predileção mais, assim, quando eu vejo você na preparação da conversa e tudo, eu assisti alguns vídeos e lendo, e principalmente tem uma fase que você mexe com os materiais e você fala assim com uma propriedade, assim, quase até de conhecimento científico, né? Então é uma coisa assim que te atrai bastante, essa coisa da materialidade, de mexer, de conhecer. É uma coisa meio Sim. científica mesmo, ou é, sei lá, um barato mesmo? Como é que funciona isso? Científica eu não diria, eu diria mais sensível no sentido corporal, né, fenomenológico, assim, Uhum, de tentar construir uma coisa que não seja só imagem, uhum, né? Eu nunca gostei, desde o começo, de pensar em artes visuais como algo puramente que se dá para os olhos, uhum, porque que a gente vem de uma tradição que tenta separar cérebro do corpo, né, os olhos uhum, da a mente do corpo, como se fossem coisas separadas. Os olhos fazem parte do corpo, né, por uhum, extensão de toda a nossa superfície. Então, eu sempre gostei de construir objetos, né, que uhum, se dessem para os olhos, claro, mas também não apenas para os olhos, que se apresentasse para o corpo inteiro das pessoas. uhum, Então, isso chama para um exercício, um estudo, uma especulação sobre a materialidade das coisas, né? E uhum, daí isso obriga a gente a mexer com aspectos meio químicos às vezes. uhum. Que leva você a ser esse alquimista. Então, Pois é. é, é uma coisa assim que eu sinto em mim, ou pelo menos aconteceu comigo. Hoje, por muito tempo, eu sofri muito com a questão da arte, porque eu sempre falei, eu queria viver de arte, queria viver de arte, e passei anos e anos assim nesse sofrimento, né, e não conseguindo, obviamente, viver de arte. Então,
Mas assim, a arte me parece assim, é um bichinho que te morde num determinado momento da sua vida e você, opa, eu tenho que fazer isso, né? Ah, mas assim, quando a gente é criança, a gente pensa em ser bombeiro, piloto de avião, motorista de carro, menos em ser artista, né? Quando foi que para você assim o bichinho picou e você falou assim, não, é isso, eu quero ser um artista. Como é que foi como é que foi o seu encontro com a arte assim? Aonde ele aconteceu? Como... Essa percepção de que eu queria fazer isso, ou que isso podia ser algo Uhum, sério, né? sério. Assim como um profissional, foi depois de entrar na faculdade, na Escola de Belas Artes. Uhum, O contato com a arte aconteceu desde cedo, assim, eu tinha amigos, parentes que eram artistas, meus pais tinham amigos artistas, então eu convivia com obras e pessoas que faziam essas coisas. Mas uhum, nunca me passou pela cabeça ser artista. Eu desenhava, fazia essas coisas o tempo todo, desde criança, mas porque eu gostava muito. uhum, Agora, naquela idade pré-vestibular que se está com um adolescente, né? Ainda não sabe o que fazer da vida e está procurando o que fazer, um amigo meu que me conhecia desde a infância me sugeriu, por que você não faz o vestibular para Belas Artes? Sempre desenhou, tudo, nunca tinha pensado uhum. nisso. Olha. Eu acabei fazendo muito por boa vontade, inclusive de professores da escola que me permitiram fazer os cursinhos de preparação para Belas Artes sem cobrar nada, porque eu não tinha dinheiro para pagar. E eu acabei entrando na escola. E lá dentro eu fui perceber que isso podia ser uma atividade profissional, tudo. Uhum. Mas não, E não... viver de arte eu vivi durante algum tempo, mas depois de 10, 15 anos, 13 anos, acho que depois de formado, eu fiz meio que obrigado um concurso para ser professor da Universidade Federal, para o Departamento de Artes, né? Uhum, E daí me apaixonei por isso. uhum. E até hoje eu divido o meu tempo entre ateliê e a universidade. Confesso que cada vez mais penso na universidade como uma coisa tão apaixonante quanto ser artista. Uhum. Por um lado, tem ainda essa coisa da comunicação, né, da formação, e eu lembro que quando eu conheci você, acho que eu te conheci quando eu entrei na faculdade, em 94, fazendo seus cursos. Agora eu não me lembro se eu fiz primeiro um curso de história que você tinha um que era de história contemporânea. Você fez vários cursos de história, eu participei de vários. E lembro também de um curso prático de pintura que eu fiz com você, que a gente fez que era foi na Federal, e lembra que era naquele último andar que tinha, lá em cima, tipo um loft, alguma coisa assim, né? Que era muito bonito, mas a gente quase nunca usava aquele lugar lá. Mas o curso foi dado lá em cima, nunca esqueço. E aí participou eu, um pessoal de Era o design, ateliê de pintura lá do curso de coisa. no oitavo andar lá é um ateliê de pintura agora lá? Isso, era o 12º andar, né? Que tinha o Isso. ateliê, as aulas de pintura eram feitas lá. Hoje em Ah, dia a gente mudou, o departamento de artes não está mais lá, né, na reitoria. eu ouvi dizer, mas eu não conheço o novo lugar, né? Que é Hoje bem ele tem um bacana. ateliê mais legal, mais amplo, tudo. A universidade expandiu, né? A Universidade Federal expandiu bastante, né? E existe, pelo visto, um grupo novo entrando. Mas, bom, enfim, nossa conversa aqui é Geraldo Leão hoje. Geraldo, aí você começa a fazer artes, começa a trabalhar no jornal, blá, blá, blá. Outra coisa, você é judoca ou karateca? Aikidoka. Ah, Aikido. Aikido, eu vi as imagens lá, mas eu não sabia identificar porque eu não entendo nada disso. Isso é uma influência do Paulo Leminski, por acaso? Essa coisa das artes marciais? Não, uma coincidência, porque ele era faixa preta e professor de judô, né? É. E eu comecei a praticar judô na infância, na adolescência, 14 anos, assim, Uhum. quando eu morava em Antonina ainda. Nunca tinha ouvido falar do Leminski. Uhum.
e gostava muito, me apaixonei por essas coisas. Depois já aqui em Curitiba, continuei Uhum. nessas searas. Daí fui saber que o Leminski gostava muito de artes marciais, tudo. Mas É. foi coincidência. Uma puta coincidência, uma coincidência bacana, né? Você chegou É, eu, a conviver com ele, a conhecer ele, ou foi uma coisa. Porque também por você ter andado em jornal e coisa assim, ele também tinha coisa da propaganda, se chegaram a se cruzar em algum momento? sim, a gente conviveu um pouco quando ele ainda estava na propaganda e eu ainda não estava na universidade. Ele trabalhava numa agência perto de onde eu morava e Uhum. volta e meia ele saía do serviço e ia lá tomar café, e conversar fiado, tocar violão. E, e ele deixava o pessoal trabalhando na agência e ia lá em casa. Uma vez eu estava estudando, eu fiz assim, fiz o AEOU, aprendi 6 meses de japonês, de língua japonesa. Uhum. Eu estava fazendo a lição, né? AEOU, essas coisas bem básicas. É. E ele entrou por trás, assim, olhou o meu caderno e leu, recitou assim a minha lição. E desceu, foi tomar café lá embaixo. Ele parece que ele era uma Mas figuraça, né? era uma grande figura. Era uma competência, uma grande competência. Assim, apesar de ele fazer um pouco o gênero do malucão, assim, Uhum. ele era um erudito, assim, uma pessoa extremamente séria, trabalhava feito louco, era muito competente em poesia e tudo. Uhum. E a gente, no final da vida dele, a gente conviveu um pouquinho mais. A Uhum. gente fez uns trabalhos juntos, foi uma coisa bonita, assim. Né? E Mas não, você. a gente não foi muito amigo durante muito tempo, não. Ah, tá. Mas você aprendeu muita coisa com ele, você acha? Assim, alguma coisa que marcou? Eu aprendi muito com eles, com o Hum. grupo do que ele fazia parte, com o Rogério Dias, com o Retamoso, com o Reinaldo Jardim, com o Solda, com o Miran. Uhum. Era um grupo de publicitários artistas, né, como era muito Uhum. comum nos anos 70 em Curitiba, Uhum. que, ao mesmo tempo que muitos eram bem de esquerda, quer dizer, estou falando dos anos 70, período forte da ditadura, né? Uhum. Eles eram de esquerda, mas ao mesmo tempo eles estavam absolutamente entranhados na propaganda e na imprensa. Certo. Né? O Reinaldo Jardim, por exemplo, né, que ele criou o Caderno 2 no Jornal do Brasil, no Rio de Janeiro. Ele foi, junto com Amílcar de Castro, né? Ele Uhum. foi um dos poentes do neoconcretismo no Rio e teve que sair do Rio por perseguição política durante a ditadura. E aqui em Curitiba era um mundo tão esquisito que ele foi convidado para participar, dirigir os principais jornais do estado né, do Paraná, mesmo sendo um período político, mesmo o grupo da imprensa ser de conservador. Né? Então a imprensa tinha esse espaço esquisito em que pessoas como o Jardim, o Leminski, o Retamoso, Soldo, o Miran, o Rogério Dias, tinham espaço enorme para fazer cadernos de cultura, publicar poemas, charges, desenhos. Uhum. E eu meio que fui formado por esse ambiente, né, que era uma mistura esquisita de imprensa mainstream e Uhum. um bando de louco lá dentro. Assim. A minha formação foi meio que essa. Assim. Então, você se sente ainda mais. Bom, a gente. Bom, a ideia é conversar sobre tudo. É, existe então em você um pensamento progressista. Então, já desde aquela época, você já. A tua parte política é mais progressista do que. Sempre foi do que conservadora, vamos dizer assim. Foi uma escola de politização. Mas na teoria, né? Na teoria. Eu, por sorte, talvez, eu Hum. era muito jovem para ter entrado na luta armada, né? Ao mesmo tempo, ainda convivi com o final da ditadura. Então, eu acho que eu tive sorte, na verdade, mas ao mesmo tempo eu era muito covarde. Não sei se eu teria coragem de entrar em umas coisas dessas, né? Mas a atitude intelectual era contra a ditadura, com certeza, né? E Uhum. artística, essas coisas. Uhum. Mas, na verdade, eu não. Eu tinha um pouco de problema com o discurso
da militância de esquerda que era um pouco moralista, assim. Hum, Sabe? Como quem não é de esquerda está errado totalmente. Então era uma entendi. coisa. Então, a época era preto e branco, né? Ou o Uhum, pessoal era de direita e todo mundo que era de esquerda era comunista, ou então o pessoal era de esquerda e todo mundo que era de direita era fascista. Né? As coisas uhum, não são tão simples assim. uhum, Eu não entendia isso com essa clareza, mas eu não me sentia confortável, apesar de eu participar sim, de passeata, fazer aquelas coisas, né? uhum, Publicar charges ou então desenhos, trabalhos contra a ditadura, eu não me sentia vontade para ir além disso na militância. Assim. Mas, Geraldo, da forma que você está descrevendo, até é muito curioso, né? Porque, de uma certa forma, eu sinto esse preto e branco hoje voltando, né? Como é que você, que passou daí naquela período e você vê hoje, quais são as diferenças desse preto e branco daquela época para hoje em dia, na sua opinião? As diferenças eu acho que são piores, são mais trágicas, porque o Bolsonaro parece uma caricatura muito piorada dos ditadores do golpe de 64, Uhum, que eram pelo menos, por mais canalhas que alguns fossem, né? Não todos, mas por mais canalhas que alguns fossem, eles eram generais com uma formação intelectual. sim, formação profissional mesmo, dando estratégia, né? Intelectual e uma visão de conjunto da realidade geopolítica assim, mundial. O Bolsonaro é uma besta que não entende nada, né? Sim. Ele era um tenente que nunca saiu dos quartéis só para fazer bobagem e foi quando aposentaram ele foi promovido a capitão, mas é um incompetente. Assim. Ontem, um general que foi porta-voz dele, saiu brigado com ele, escreveu com todas as letras assim, a, a formação intelectual que acompanha os generais né, que estão na ativa Uhum. não esteve na vida do Bolsonaro. Mesmo o exército, o grupo que fazia parte da entourage dele, olha ele desse jeito. Então, esse preto e branco de hoje é formado por um grupinho militante nas redes sociais e Uhum. nos grupos de WhatsApp que são absolutamente criminosamente analfabetos. Uhum. E o problema é que isso força por uma questão triste, assim, um movimento igual, né, contrário, Uhum. que fica difícil argumentar com esses urros. É, né? Eu lembro, voltando ao Leminski, eu lembro, acho que de um, pelo menos atribuem a ele, né, que ele falava assim, das coisas, como é que é? Eu respeito a ignorância, a violência, tinha alguma coisa assim, não tinha? Um dito dele, que ele falava assim, se há duas coisas que eu respeito é a ignorância e a violência, né? Ou seja, tipo, porque não tem como argumentar com as duas coisas, né? Você não argumenta com a violência, você não argumenta com a ignorância, não tem como, né? É verdade. Eu E nunca ouvi ele falar isso, mas é verdade. É isso eu mesmo, é bem isso. ouvi falar, atribuindo a ele essa frase, mas enfim, mas eu acho muito interessante porque é uma realidade, né? Tipo assim, o que você vê, e até é engraçado, porque a minha luta aqui em relação a esse diário de bordo e essas conversas, é que meu sonho era contribuir trazendo diálogo, entendeu? E é ainda meu sonho, né? Que eu acho que é isso que falta, Sim, né? Eu acho que falta o diálogo. Então eu quero sempre trazer pessoas para conversar porque eu acho que as pessoas pararam de se ouvir, né? Elas pararam de se ouvir, elas estão num monólogo eterno e não se ouvindo e não conversando. E eu acho que é isso que a gente precisa, né? Mais é disso. isso mesmo. Né? Mas voltando à nossa parte, Geraldo Leão artista, que é isso que nós estamos aqui para fazer. Concordo plenamente. Geraldo, me fala um pouco do teu começo, assim, foi o desenho mesmo que foi o começo da coisa antes da pintura, ou ela estava caminhando junto à pintura? E a questão da figuração, abstração, Não. vamos lá, como é que foi?
Bem, eu sempre desenhei, e como quase todo mundo que entra numa escola de artes, né, quase sempre parte de um exercício do desenho, que é uma coisa que toda criança faz, porque tem os materiais que estão mais ao alcance e tudo. Sim. Né? E eu nunca tinha pintado na vida. Né? Tinha feito alguns exercícios, porque meu pai insistia que eu devia pintar também. Tudo. O Geraldo saiu aqui um pouquinho, daqui a pouco ele deve estar voltando. Então, beleza. Então você estava começando a falar da coisa do desenho, né? Quando você entra E na faculdade, você tem essa base do desenho, a criança também estava nessa levada, assim. isso. E daí, dentro da universidade, a gente começa a ter contato com práticas, disciplinas, né? Uhum, E exercício, e colegas que desenham e fazem outras coisas também. Então eu comecei a pintar lá. Mas assim que eu saí da escola, eu não desenvolvi assim a ideia de pintura, como o Raul Cruz, por exemplo, outros colegas meus fizeram. uhum, Então eu saí da escola e voltei a continuar a fazer uma coisa na qual eu me sentia confortável, que era desenhar, aqueles desenhos de figuras, né? uhum, Com caráter bem erótico, como você já deve ter visto, essas coisas. uhum. Até vamos aproveitar o momento Mas e a gente dar uma olhada, aconteceu pera que lá. Eu vou até pôr aqui, aí você pode falar dos desenhos mesmo, né? Bom, esse, por exemplo, esse desenho já dessa época da saída sua da faculdade ou durante a faculdade? isso aí já é alguns anos depois, uns 4, 5 anos depois. A gente ficava em casa conversando com amigos, o Rogério. Esse é um retrato do Rogério Dias, né, do artista, com quem aprendi muito sobre pintura, inclusive, Rogério Dias. Nessa tarde estava eu, o Rogério e o César Bondi, que é um poeta que já falecido, conversando, tomando café e um desenhando o outro. Né? Eu fiz uns Hum, retratos do Rogério e do César naquele dia. E esse daí é um desenho que eu gosto bastante, que é um retrato do Rogério. uhum. E vendo o Rogério trabalhar, ele tinha a chave da minha casa. Então ele entrava e saía a hora que quisesse. E um dia ele montou um ateliê lá. E daí eu ficava vendo ele trabalhar e aprendia muito com ele. Eu achava muito produtivo para mim, né? Porque eu via ele pintar. Todo mundo tinha chave na minha casa, era uma coisa impressionante aquele troço. Mas conta como é que era Até essa eu. casa, porque agora eu fiquei curioso. Como é que era essa casa? Era uma casa grande? Era onde essa casa? Era uma casa nas Mercês, exatamente atrás de onde é o prédio da Telepar, Ah, tá. na Visconde Nácar. É uma casa triangular, muito pequenininha, assim, um formato bem esquisito, em forma de triângulo. E os meus amigos tinham a chave da casa. Então, volta e meia eu entrava, eu tinha que passar por cima de casais, assim, que estavam deitados na minha sala, para eu poder ir para o meu quarto para tomar café. E era uma bagunça aquele Você era um troço lá. visitante da casa, né? Chegava lá, mas, ô, quem é você? Era você o dono da casa. E Ó, o as dono da paredes casa da não minha gosta que cozinha, que faz era isso, não. Por que você está mexendo na cozinha, né? Tipo assim. E as paredes da cozinha, que eram no porão, eram todas pintadas, que todo mundo que entrava lá ia pintando alguma coisa, menos eu. Menos você. Então era uma coisa. É ali que o Leminski entrava de vez em quando para tomar café. E eu tinha um espaço para trabalhar entre a geladeira e a janela que dava para a altura da calçada da rua, assim, que era bem no porão. Cabia uma pintura de 1,5 metro de largura, era o máximo que eu conseguia fazer. Uhum. A geladeira ficou com mancha de tinta por décadas depois. Mas criou uma limitação que, vamos dizer assim, acabou de alguma forma até influenciando nos quadros da época por causa dessa limitação de espaço. Você teve que articular assim alguma coisa em função daquilo? Duas coisas. Uma era essa questão do espaço mesmo, que eu tinha, era o espaço que eu tinha. Por outro lado, naquele momento, para nós curitibanos, 1,5 metro era uma medida gigantesca. Né? Sim. Porque a gente não esqueça, né, que eu me formei nos anos 70.
E os meus professores eram os pintores de paisagem, assim, da Belas Artes, né? Uhum. Então, que eram ótimos professores, bons pintores, tudo, não é nenhuma crítica a isso. Uhum. Mas a linguagem deles era a linguagem do pequeno formato, daquela paisagem que se leva o quadro para o campo, pinta lá e volta para casa, né? Uhum. Então, eram necessariamente trabalhos pequenos. Então, assim, alguns anos depois de formados, eu estou falando já nos anos 80, né? Que a ideia da transvanguarda, daquelas coisas da volta. Pequenos problemas técnicos, mas a gente está chegando lá. A conversa está muito boa, muito quente. Uma conversa super bacana com o meu amigo Geraldo. Histórias fantásticas daquela casa triangular, né? A casa triangular. Nós queremos saber mais sobre a casa triangular. O Geraldo vai falar daqui a pouquinho. Entendeu? O que se as paredes falassem daquela casa? Vocês imaginem o que não iam falar. Melhor não, né? Se as Olha, paredes eu continuo sem conseguir. falassem. Agora ótimo. Estamos de Não volta. esqueça de botar para gravar agora. Ai, ai. Então vamos pôr uns desenhos para você falar daqueles desenhos. E aí a gente vai falando das Tá. pinturas. A conversa. Veja, eu desenhava basicamente figuras, né? Basicamente, mas não apenas, mas basicamente figuras femininas, Uhum, e tinha um caráter erótico esse meu desenho. Era uhum, uma coisa que me interessava bastante. A gente estava conversando agora há pouco sobre a questão de uma certa liberalidade, né, no final dos anos 70, no final dos anos 80. uhum, Então, essa colocada de dedo na ideia dos costumes, né, tradicionais uhum. era uma coisa meio que fazia parte O, da o minha geração. erotismo, o erotismo ele era uma coisa ah, É, agressora por um certo lado. eu não sei se eu chamaria de agressor, eu nunca pensei como agressão, mas embora muitas vezes as pessoas sentissem isso. Eu tinha uma professora de natureza morta que era maravilhosa, mas ficava muito ofendida com o desenho de mulher pelada. Mas ela era maravilhosa, eu adorava. Mas eu pensava como militância mesmo, sabe, de Uhum, liberação mesmo, sexual, essas coisas, uhum, né, de costumes. Então, o meu desenho erótico tinha além dessa questão de juventude, de pulsão pessoal mesmo, uhum, tinha essa preocupação, uhum. né, e a convivência assim mesmo. Mas Então, isso, por esses exemplo, esse é desenhos um desenho de memória ou esse daí foi baseado em uma pose de modelo, alguma coisa assim? só de memória, Esse é eu nunca desenhei com modelo, Ah, que interessante. só de memória. Mas na Isso Bela eu você comecei. tinha aulas com modelo, não tinha? Modelo vivo. Tinha. Ah, tá. Mas eu sempre desenhei antes, né? Então, o que foi um problema para mim, eu acho que eu já falei isso algumas vezes, problema na formação, porque como eu entrei já uma certa habilidade de desenho de figura, Uhum, era uma coisa que meus professores valorizavam muito, eu acabei sendo um pouco exigido nessa parte. Mas a vida inteira, como o artista pobre não tem dinheiro para pagar uhum, modelo, né, desenha no espelho, né, faz autorretrato, essas coisas. uhum, Então, e como eu praticava artes marciais, essas coisas, né, uhum. eu ficava muito preocupado com a anatomia, com essas coisas todas. Então, desde bem adolescente, eu me preocupava com uma certa correção Proporção. anatômica, proporção, essas coisas todas, movimento, né? Uhum, Então, a escola, nesse sentido, não acrescentou, claro, né? Mas não foi uma mudança grande de patamar, assim. uhum. Então, esses desenhos eram uma tentativa de fazer um desenho de figura, que era o que eu sabia fazer, mas de uma maneira mais fluida, né? Para Uhum. escapar um pouco dessa questão acadêmica, que era uma coisa que a gente, como jovem, queria se livrar, né? E- Mas ainda era e- muito conservador. Esse desenho aqui agora, Fala. ele que seria o quê? Que fase É isso? bico de pena. Bico de É, pena. é um, Isso já é dos anos 90. Ah, Eu tá. gostava de continuar desenhando. Faz tempo até que eu não faço. Mas eu sempre continuei desenhando paralelamente aos trabalhos, mesmo de abstração, essas coisas. Uhum.
O Mas uma desenho coisa sempre se foi. mantém que é a linha, né? Porque a mesma, obviamente, você é o mesmo, a linha vai se manter, Sim, né? É sempre uma linha muito sim, fluida, né? sim, sim. Que eu gostava, né? É uma coisa que eu sempre falo, né? Você já deve ter ouvido falar. Uma coisa muito fundamental na minha formação foi um desenho de um amigo oriental da minha família, o Yoshia Takaoka, que é um pintor de São Paulo, que, além de ser um pintor meio tradicional, assim, modernista brasileiro, ele mantinha um desenho caligráfico, como na tradição japonesa, de sumie, aquelas coisas. Uhum, Então eu tinha vários desenhos de cavalos dele, desenhos muito sintéticos em termos de linha. uhum, Isso desde a infância foi uma referência. Meus pais gostavam muito e uhum, sempre foi para mim uma referência de bom desenho, esse desenho fluido, caligráfico e muito simplificado. uhum. Né? Então eu passei a vida inteira fazendo isso. É, é muito bonito esse estilo. Obrigado. E aí, essa daí é também aquela que você falou Isso é que. uma gravura em metal. Isso é do período da Escola de Belas Artes, né? Talvez 1980. Era o momento de fazer alguns. Por exemplo, a gravura exige um pouquinho mais de planejamento, uma intenção um Uhum, pouquinho mais concentrada do que o desenho solto. Né? uhum, Então, o desenho naturalmente virava mais temático. E o nosso tema naquela época era a repressão militar, né? A uhum, tortura, os companheiros desaparecidos, aquelas coisas, problema de identidade, né? Codinomes. Então, a uhum, gente fazia uns desenhos assim, é uma coisa muito ingênua, né? De jovem, uhum. muito ingênua, mas a ideia era essa. Isso era uma ponta seca, desenhado com o buril direto na placa. Mas tem essa coisa meio heróica, né? Porque se isso é um torturado, ele está sendo visto de uma forma heróica, né? Quase santificada, É, né? Aquela coisa do anjo levando a flechada, né? sim, sim, sim. É bacana, é bacana. Na época, você teve alguma repercussão porque também, ao mesmo tempo, tem um erotismo, né? É óbvio, né? Sim, sim. Qual que foi a recepção quando você mostrou esse trabalho? Olha, pro bem e pro mal, as pessoas gostavam bastante porque elas entendiam a ideia, né? Uhum, E reconheciam um desenho relativamente competente nesse sentido uhum, tradicional. Então, o trabalho era bem visto, não, o que foi um problema para mim, né? Porque em vez de ser criticado eu ia procurar melhorar rápido, né? uhum. Eu era meio passado a mão na cabeça, então demorei muito para sair do acomodamento. Assim. Mas eu nunca tive problema de aceitação, não. Você acabou virando um rebelde sem causa, então, Geraldo. Não tinha motivo para ser É, rebelde, mas você queria se rebelar. mas veja, a gente está falando em anos 80, né? O Aham, mundo tinha passado, né? Toda a arte conceitual, tinha passado a pop uhum, art, tinha passado, estava em pleno pós-modernismo uhum, internacional, né? E a gente fazendo essas coisas aqui no Brasil, em Curitiba, né? uhum, Se colocar nessa perspectiva, né? uhum. Claro que a gente aqui não tinha acesso a esses debates todos, né? Não. Mas quando eu falo ingenuidade, eu falo nesse sentido, vendo de hoje, né? Uhum. É curioso, né? Porque realmente as pessoas talvez mais jovens hoje elas não têm noção do que era para a gente a relação de informação. Quando a gente falava de 10, 15 anos de diferença, era realmente isso que tinha em termos de informação, né? Você às vezes tinha É, gap em determinados setores que eram de anos de diferença. Bom, é, começava muito, no cinema, né? Tipo assim, um filme que era lançado no exterior chegava no Brasil quase 6 meses depois, por exemplo, né? Levou-se é, muito tempo para a gente fazer parte do lançamento internacional de qualquer coisa, né? Então assim, exatamente. então levava-se tempos, então o pessoal já estava discutindo, já nem fazia mais parte da discussão aquele filme, aí o filme chegava no Brasil, né? Disco, tudo era assim, né? Tudo era assim. E com certeza, Exato. discussões intelectuais de livros e tal, até o livro fazer sucesso lá, até não sei o que lá, até a discussão, aí vão
traduzir, aí que daí vão começar a vender Tinha que ter um aqui. editor disposto a Nossa, arriscar. é, né? Era complicado, né? E as pessoas não têm noção. É, E hoje em dia na internet, poxa, sai uma informação no Japão agora, você fica é sabendo imediato, é né? imediato, é imediato, né? Mas aí que vai numa uma É. contradição que eu A sempre gente, falo, estando aqui na Europa e vendo certas coisas, que eu acho assim, não é porque a gente consome informação mais rápido que certos valores são os mesmos, não se modificaram ainda no Brasil. Ainda tem coisa que parece que as pessoas ainda não pegaram o porquê das claro, coisas, entendeu? E isso é muito curioso. Isso é muito curioso, é um fenômeno muito interessante. sim. Bom, vamos ao outro desenho. Esse aqui é na mesma fase, então? Esse daí seria um pouquinho anterior, até ser de 78, acho, ou 79. Mas a ideia é exatamente a mesma. Uhum, Seria uma coisa bastante conservadora, né? uhum, Mas era o que um estudante, né, naquela época podia fazer aqui, em Curitiba, pelo menos. uhum. Mas você colocando a questão da referência da tortura e tal, eu acho bem emblemático, assim, né? Você pondo ele É, dentro desse contexto, ah, e toda a questão do preconceito e tal, eu acho muito interessante, né? Eu acho que era bem revolucionário, né? Porque você poderia ter sido alvo de, de críticas mais severas, né? Você teve sorte mesmo, né? Como diz você, né? provavelmente porque o alcance de artes visuais era muito pequeno, ninguém Hum, sabia dessas coisas, hum, acabava não circulando muito, né? né? Porque se é, alguém mais retrógrado visse, provavelmente né, Sim, te colocava. sim, E agora, é verdade. indo mais além, então, fala mais da tua coisa com a pintura, daí como que você foi desenvolvendo o teu estilo. Então, Deixa nesse eu só momento, parar aqui para a gente te ver melhor. Vá lá. então, nesse momento aí, nos anos 80, 84, 85, a gente começou a ter contato a partir principalmente de exposições nacionais, né, no Rio de Janeiro, em, em, em São Paulo, nos anos 80 em geral, no começo, 83 mais ou menos, com exposições mais radicais, né? Uhum, Então eu comecei a pensar como colocar o meu trabalho nesse debate, né? Porque eu via que o que eu fazia era muito conservador, uhum, né? E a desculpa da militância contra a ditadura, essas coisas, não justificava mais esses uhum, negócios. Então a gente fez algumas exposições como moto contínuo, como a bicicleta, que eram exposições mais de pesquisa, né? De tentar mapear o alcance que o nosso trabalho podia ter, tanto dentro dele mesmo quanto em relação com um público mais amplo. Então a gente começou a experimentar de todas as maneiras e vendo bienais de São Paulo, vendo exposições, principalmente em São Paulo, que a gente viajava para ver, né, porque publicação não tinha. Eu tomei contato com a produção da Geração 80 Internacional e percebi que havia uma ênfase muito grande no desenho, né, de figuras, quer dizer, os anos 80, o pós-modernismo foi figurativo, né, foi um uhum, momento contra a abstração, e aquilo eu fazia mais ou menos, né, num outro contexto. Então, a princípio, simplesmente aumentei o meu desenho, né, que era aquele desenho em papel, em nanquim, para um formato maior, até 1,50 m, que cabia, né, entre a geladeira e a parede, e, e comecei a colocar cor, né? uhum, Mas desde o primeiro momento, desde a primeira pintura, eu percebi que aquilo, na verdade, o grande assunto para mim era aprender a fazer pintura, porque eu uhum, tinha um desenho e não sabia o que fazer com isso. E sabia que o certo, desenho em si não se sustentava. uhum. E que simplesmente colorir o desenho também não era Não te nada. satisfazia. Então, o, assim, o pensamento de como a linguagem da pintura se constrói passou a ser. Isso foi uma coisa legal desde o começo, muito claro para mim. Passou a ser meu grande assunto.
Uhum. Então eu começava a ver e colocar como tema da pintura a estrutura dela, como a cor se estruturava, como as pinceladas aconteciam. Então a pintura foi ficando uma coisa meio autorreferente, né? Uhum. Em que a constituição da linguagem foi virando assim, o próprio assunto dela. Uhum. Daí acabou, a figuração acabou perdendo sentido, né? Uhum. Que ela era um referente, uma coisa exterior à linguagem. Uhum. Então, a chegada na pintura, na abstração, contra toda a moda pós-modernista, né, dos anos 90, Uhum. no final dos 80 e começo dos 90, foi uma necessidade lógica interna do trabalho. Assim. Estava Uhum. pensando na linguagem. Logo, o que era falado, né, que era a figuração, o que era narrado, era menos, a história era menos importante do que a Uhum. linguagem. Então, Isso que estava na base o da próprio minha imposição. processo, de uma outra forma de dizer, o próprio processo de pintar era a sua discussão ao pintar, entendeu? E É, como essa construção era ia muito, acontecendo, né? E isso passou a ser. Não, até isso daí já é essa parte dessa transformação que você falou, ou. essa exatamente, é uma das primeiras pinturas que eu fiz, que tem 1,5 metro de Uhum. altura, e era aquelas figuras, né? Que Uhum. eu fazia só que com uma aplicação de uma tinta acrílica. Eu tentava, de alguma maneira, nesses trabalhos, contrapor um pouco essa ideia orgânica, né? Uhum. Física, sensual, com esse elemento meio geométrico que aparecia aí. Os Uhum. quadrados, essas coisas. Mas aí nessa fase aí você já sentia que, digamos assim, o teu desenho você estava colorindo o desenho, como você chama, nessa fase. Isso, exatamente. Exatamente. Uhum. Exatamente. Daí o trabalho foi como construir uma imagem que não era contornada, né, e preenchida, Uhum. mas que a aplicação da cor fosse a próprio elemento construtivo da imagem. Que é um jogo de xadrez na cabeça de uma pessoa, né? Essa daí Sim. ainda mantém-se, parece uma coisa meio cubista. Quando eu olho, me vem muito uma coisa meio cubista. Tô muito fora ou é o caso? O anterior, né? Ou essa? Essa não, essa mesmo, porque Essa. eu vejo assim partes de cadeira, Veja, se vejo. pensar no cubismo, mas nesse momento eu não estava pensando no cubismo, a não ser na questão temporal. Eu gostava da ideia, naquela pintura da figura anterior que você estava mostrando, tem um desdobramento da face da pessoa, como se o movimento tivesse Sim. acontecendo no quadro. Nesse daí, né, nessa pintura posterior, aquele triângulo ali, ele é um recorte da tela que cai e mostra a parte de trás. Nesse sentido, eu vejo a relação bem clara com o cubismo, apesar de não ter sido proposital na época. Era uma ideia de deixar claro a natureza física, né, do suporte. Não era uma imagem, né, imaterial, mas era uma coisa, um tecido que podia ser recortado e mostrava a parte da frente dele é Uhum. pintado com o mesmo lilás que está na frente desse triângulo. Mas quando ele cai, né, o triângulo que está recortado cai, ele mostra a parte de trás que está pintada de vermelho e amarelo. Uhum. Uau, É um ok. desdobramento que é temporal também, né? Uhum. E aí isso está dentro das suas pesquisas quando você faz parte desse teu processo de pensamento, quando você estava indo para São Paulo, vendo as Sim, coisas, aí você volta e começa a sim. trabalhar, Uhum. desenvolver a tua pintura. E aí, bom, vamos dessa ou das escorridas pela lá? Ó, aqui. Essa daí é a fase seguinte? É um pouco, essa daí faz o seguinte, porque eu estava querendo me livrar, né, da figuração, porque a figuração estava atrapalhando essa minha, esse meu pensar sobre as coisas, sobre a linguagem, não sobre sobre a história, né, sobre Uhum. a narrativa. E daí, só que quando eu tirava, como eu passei a vida construindo a imagem a partir de uma figura, de um elemento, né, Uhum. que estava uma relação com o retângulo, com o quadrado, quando eu tirei a figura, eu não tinha o que fazer, não tinha como estruturar a pintura, ela desmontava inteira. Daí, nesses trabalhos, foram os primeiros que eu consegui
foi uma ideia brilhante, assim, depois a gente vê que 30 anos antes as pessoas já tinham feito isso. Hum, Mas eu percebi que quando eu escorria, deixava hum, a tinta escorrer, ela criava essas linhas verticais uhum, e estruturavam a pintura, quer dizer, a própria matéria da pintura construía essas linhas de sustentação. uhum. Para mim foi uma revelação, uma coisa muito legal. Assim. Peraí, Depois que vieram aqueles, as pinceladas que se mostrou. aí vem essa fase aqui. Esse daí é uma pintura bem intermediária, né? Porque ela mantém ainda uma relação com as figuras, com aqueles quadrados, retângulos ali, mas aquilo era feito por carimbo, né? Eu enchia de tinta pedaços de tela que eu tinha no ateliê e carimbava e pintava a volta daquilo e tirava. Então ficava uma moldura, emoldurando uma coisa que já tinha saído, mas tinha deixado uma marca ali, que eram aquelas marcas estou falando da pintura anterior, né, que se mostrou. Uhum. Essa aqui. E Essa vermelha. não, anterior ainda. Aquela que tinha uns quadrados, uns retângulos. Hum. Essa de Ah, essa baixo aqui. aqui. Essa aí. Essa aí. Correto. Opa, passou muito. Né? Mas aí, não importa, né? O importa era isso, que eu comecei a pensar, a perceber Hum, que eu podia fazer pintura de várias maneiras, não apenas pincelando, né? Mas que o uhum, material podia se ganhar uma autonomia, assim, uma certa autonomia em relação ao autor. uhum, Isso foi uma coisa que sempre me interessou, que talvez seja parte desse momento de liberação política, né? uhum, Eu queria fazer queria que a pintura de alguma maneira tivesse um pouco liberada da autoridade, né? E da anterioridade de um artista, uma pessoa, de um autor que manipula o material. uhum. Você está ouvindo? Tô te ouvindo. Estou te ouvindo. Tá. Então eu procurava daí procedimentos, né, ou atitudes que de alguma maneira liberasse a pintura da minha mão, Uhum, né? Por exemplo, nessa pintura que está aí, foi logo depois daquelas escorridas. Eu uhum, comecei a fazer aquelas corridas e gostava bastante, mas eu percebi que o acúmulo de camadas que iam escorrendo, acabavam tampando muito do trabalho anterior. uhum, Né? E eu achei como eu achava, né, e acho que o trabalho é uma coisa muito importante, digna, né? uhum, Eu não queria que ele fosse cancelado pelo que vinha depois. uhum, Então, o meu problema é como fazer com que o que veio antes tenha a mesma presença e esteja na mesma altura do que o que veio depois. Né? uhum, Mais uma questão de tempo aí. Né? Então, em vez de continuar pintando na vertical, na parede, para as tintas escorrerem, eu coloquei ela no chão uhum, e colocava máscaras, stencils, listas de faixas de tecido na largura dessas faixas que estão aí na pintura uhum, e pintava a volta delas. Né? Então, se vê que todos os gestos são interrompidos, né, uhum, por esse stencil que está ali. Depois eu tirava aquelas faixas, cobria o que eu já tinha pintado e pintava o que eu não tinha pintado. uhum. Então a pintura ia sendo construída pelo gesto interrompido e não pelo gesto cheio. Né? Então a Curioso. minha mão era sempre cortada e o Uhum, corte da minha mão é que fazia a pintura vir. uhum, Isso eu achava bem legal. uhum. E a escolha das cores, elas tinham uma. Porque uma coisa é o gesto de você pintar, muito bem. E qual é a influência da cor dentro desse processo de pensar daí? Então, primeiro eu sempre fui um colorista muito ruim, né? É, então, e para escapar desse problema e para de alguma maneira ser coerente com o que eu estava querendo, eu procurei não escolher muito as cores, para Hum, não impor muito a minha vontade. Então, eu reduzi a paleta às cores básicas, né, básicas no sentido Mondrian, aquelas coisas, né? Vermelho, amarelo, preto e branco. uhum, Só que eu não usava preto, eu usava terra. uhum, Então, era uma coisa objetiva, mas não muito também. uhum. Mas não há Então, era mistura dela. basicamente as cores.
de qualquer É, forma. sim, sim. Você usa ela pura, E né? naquela, e nessa que tem justamente em cima aí, foi a única delas que eu não usei o amarelo. Uhum, Essa aí. Porque eu estava em casa uma vez e entrou um amigo meu que mora em Veneza, Silvano Rubino, um uhum, artista italiano que morava aqui naquele período, e hoje ele mora em Veneza de novo. Ele uhum. entrou na minha tela e falou: Ah, resolveu tudo com amarelo, né? Malandro. Daí você pensou, filho de uma mãe, né? Não vou usar Aí eu fiz amarelo. essa pintura sem amarelo, só para esfregar na cara dele e mostrar que ó, eu consigo fazer sem amarelo. É a única que não tem amarelo. Tá vendo? Eu sei fazer sem amarelo. Mas essas brincadeiras, essas coisas, esses debates, né, que É, entram no ateliê, assim, que acontecem na convivência do ateliê mesmo, né? é. Ah, aqui, esse aqui, daí é a mesma técnica do de cima, né? É, exatamente. Esse também. É, visualmente cria um efeito único, né? Ou seja, você estava trabalhando o abstrato, que nem todo mundo, e você criou uma técnica sua própria, né? Você Sim, atingiu esse sim, objetivo, né? Sem dúvida alguma, sim, era a ideia. né? Eu gosto muito desse aqui. Ah, que bom. Eu também gosto. E eu gosto dele ainda hoje, sabe? Não é comum isso acontecer. Ele é de 92, eu acho. Quando eu vejo, ele está na casa de uns amigos, e Hum, quando eu vejo, eu ainda hum, falo, puxa, deu certo. Uns dão certo, assim, né? hum, Esse deu certo. né? Geraldo, eu me sinto uma pessoa muito privilegiada, porque por morar aqui e tal, eu tive a possibilidade de ver, de viajar também um pouco, e ver obras, e Sim, ver tudo aquilo que a gente estudava na faculdade, eu acabei tendo o privilégio de vivendo. ver ao vivo, né? E a Tate Modern, que é onde foi levada as artes, porque as Tates, né, eles dividiram, né? Tem a Tate Gallery, que tem as artes tradicionais, é a Tate Modern, da arte moderna contemporânea, né? Que até não é Sim. muito longe da onde eu moro. E tem Ah, uma que bom. sala lá que toda vez que eu vou, eu paro e fico observando, que é do Rothko, do Mark Rothko. Ah, E eu sento aquelas lá, maravilhas toda escuras. vez que eu vou lá, eu sento lá e fico pelo menos 10, 15 minutos. Mas se você assim perguntar para mim, eu já fiz isso várias vezes, se você me perguntar, então tá, então me fala da obra do Rothko, eu não vai sair uma palavra. Porque Aham. assim, essa é a minha questão com a arte abstrata, e aí é por isso que até é uma curiosidade minha, você como produtor também. Eu não acho que tenham palavras para descrever o que eu sinto quando eu estou vendo o trabalho do Rothko, quando eu sinto que eu estou lá, não é. São emoções, entendeu? E essas emoções, entendeu? É que me dão o prazer de estar ali e ver. E eu não necessariamente tenho que descrever nada, simplesmente eu tô lá e, entendeu? E para mim aquilo é quase meditativo, entendeu? Então, e são obras enormes, né? Como a gente sabe, são obras enormes, e ela, nossa, não dá para descrever, entendeu? É só indo lá, sentando lá, vendo e ficando, aí você. E é assim que eu sinto a arte abstrata. Então, aquela coisa que as pessoas falam, mas você entender, não tem nada que entender, você se relaciona de uma outra forma. Assim como a gente estava falando da questão do figurativo e tal, é uma outra narrativa, é uma outra forma de ver. E na arte abstrata você tem isso, né? Eu, pelo menos para mim é assim, né? Não sei se. Na verdade, é uma expressão idiota, né? Quer dizer, ninguém podia começar assim, na verdade, como se pudesse. Dizer a verdade. Mas na verdade, pode ser aplicado em qualquer forma de arte, inclusive na figurativa, né? Sim. Porque um bom trabalho não se reduz à história dele, Uhum. né? Seja uma pintura figurativa, né? Não Uhum. se reduz a como o artista desenhou aquela figura, ou Uhum. pintou aquela figura. Se ele é um bom trabalho, ele é bom por outros motivos, Uhum. né?
E o Voltaire Caldas, que é um cara que eu respeito muito, ele diz assim, uma imagem é irredutível à palavra. Hum, Eu acho que é isso que, por isso que a gente vira artista visual, né? Porque tem coisa que a gente não pode dizer, uhum, né? Tem coisa que não cabe explicação verbal, né? uhum. E por mais que a gente procure, por questões até de má consciência, de boa Comunicação, né? consciência social, né? Achar que é importante as pessoas entendam o que a gente Uhum, faz, de alguma maneira entendem no sentido de aceitar, em última análise, não tem como falar. uhum, Uma boa obra, uma boa música, uma boa obra de arte em qualquer área, ela não é explicável. Por mais que sim. um maestro possa mostrar a correção da harmonia, do contraponto, né? Pode ter milhões de outras obras que tenham harmonia e contraponto completamente corretos e seja uma porcaria, soem, Uhum, né? Ruim. E um bom trabalho, uma boa melodia, não tem explicação, uhum, né? Não tem sentido, não tem narrativa. é. E E, um bom trabalho não figurativo, abstrato, né, essa palavra é perigosa, é, é também. Eu concordo com você. E o Rothko, né, o Rothko é o exemplo claro disso. Né? é. E nessa levada do que você está falando, eu me lembro assim que o meu contato com a arte medieval era muito pouco. E eu lembro que, mesmo na época da faculdade e tal, a gente meio que olhava para a arte medieval com um certo desdém, né? Até eu chegar na National Gallery e lá tem um montante de arte medieval, assim, e eu achei a coisa mais linda do mundo. E outra coisa, eu achei a arte medieval, olha só que coisa interessante. Apesar de você ter as figurinhas, apesar de você ter as historinhas, eu acho uma arte completamente abstrata. Eu Sim. sinto a arte medieval como uma arte abstrata. Porque assim, talvez até porque a história sempre seja a mesma, né? Então eles comungam sempre da Uhum. mesma história religiosa, então ela deixa de ter sentido, então você vai se prendendo às formas, às cores, e tem trabalhos lindíssimos da arte medieval, assim, mas maravilhosos, que engraçado, e eu sempre queria ver a Renascença, né? Não, a Renascença, Michelangelo e tal, e tal, e tal, e tal. E não me desfazendo do Michelangelo, pelo amor de Deus, que é maravilhoso, entendeu? Leonardo da Vinci, maravilhoso, sem dúvida alguma. Mas a arte medieval foi uma surpresa, assim, para um estudante de artes. Falar, nossa, mas que bacana que é isso, né? Exatamente. Ah. É muito interessante. Bom, agora vamos. Tenho as suas esculturas. Se você pudesse falar um pouco dessa obra que eu acho fantástica também, essa série sua. O que você me conta disso? É. Veja, essas aí são duas fotos com, sei lá, uns 20 anos, talvez 30 de diferença entre elas. É a mesma peça, só que uma recém-saída da fundição e Uhum. outra bastante escurecida pelo tempo já, mas é a mesma peça. Ah, tá. Essa aqui é a depois. E essa é a antes. É, é Olha que agora, é legal. exatamente. Ela está dourada aquilo porque tinha acabado de ser fundida aí. Aham, Estava o bronze brilhante ainda. aham. E ali patinada É, pelo é, tempo, exatamente. Como a gente, né? como a gente. O, o, no modo contínuo, eu comecei a pensar nessa coisa da corporeidade das imagens, né? Então, eu começava a fazer esculturas com aqueles papéis alumínios, em pessoas que entravam na abertura da exposição, tudo, eu moldava o Uhum. corpo das pessoas e colocava na parede. Essa Então, aqui. essa ideia de fazer uma imagem de parede que ao mesmo tempo seja escultórica, né? Essas aí, né? Me interessava bastante. E o caráter temporal, né? De fazer uma coisa imediata, né? E ao Uhum. mesmo tempo a escultura está associada com uma Eternidade. duração mais lenta, né? Uhum. Mais demorada no tempo, tudo. Me interessava bastante. Daí, uns anos depois, pensando bastante, morrendo de inveja daquela escultura do Bruce Nauman, da mão à boca, que é um braço em cera, não sei se você conhece, você se Não, lembra? não É vou dos lembrar. 69, mais ou menos, da mão à boca.
o molde do braço dele em cera. Ah, Eu ok. fiquei encantado com aquilo. E numa exposição em 82, eu fiquei pensando, poxa vida, colocar meus desenhos de papel ali, né? Aquilo não estava soando bem para mim. E daí eu fiquei pensando no desenho como um registro do movimento do corpo. E daí eu fiz um molde, o primeiro molde do meu torso, Uhum, que achei uma coisa legal, assim, de registrar, né? Uma uhum. coisa que não para nunca, e que eu percebia que eu ia mudar muito, né? Durante o tempo, e aquele momento ia estar fixo como um desenho, né? Como um Aham. registro que você faz no papel. Então eu fiz um molde de gesso do torso, e 10 anos depois eu fundi em cobre. Eu acho que deve ser essas duas E imagens, não são? Então aqui é ele fundido já, né? Imagino. aham, E só aqui tem a é. imagem fundida. No Ah, chão tá. do ateliê, né? Uhum. Não me E tem parece que uma outra você mudou imagem muito, você continua magrinho. mas tem umas mudanças aqui na parte de baixo, assim, que já não encaixam nesse molde. Então, eu achava legal isso. Daí, isso foi em 92 que eu fiz o molde, que eu fundi. Eu moldei o gesso em 82. Em Uhum, 92 eu achei legal fundir, né, uma coisa que tinha sido registrado no meu corpo 10 anos antes. Eu uhum, achei interessante essa passagem. Daí, uns 3 ou 4 anos depois, eu fiz uma exposição no MAC, do Paraná, aqui em Curitiba, e como eu tinha esse molde, eu resolvi fazer algumas outras peças nessa direção, né? Pensando a frontalidade, pensando a ideia da pintura e do desenho como corpo, né? uhum, E a relação da obra, seja pintura, seja escultura, com a parede. Então eu fiz esses moldes de perna, né? uhum, Que estão presos na parede, mas são paralelos, né, à parede, mantém uhum. essa ideia de frontalidade de ligação com a parede. Ela está afastado por um cano de 2 canos de aço inox, que tem exatamente fazem da parede até a ponta do pé a minha altura. Ah, E eles são ocos e são cheios de terra. uhum, São pernas de bronze, que é um material teoricamente que levaria milênios, né, duraria milênios, mas eles são cheios de terra, assim, tem essa conotação, né, uhum, do tempo que escorre entre os dedos, aquelas coisas, do que a gente é feito de terra, aquelas coisas, né, uhum. da nossa cultura. É um trabalho bem bonito. E eu gosto bastante dele. E aí você tem as mãos aqui também, né, com a questão da terra. E isto chama-se o rio, né? Chama-se o rio. O rio, porque a ideia do Heráclito, né, que o tempo não para nunca, né? Uhum. Por isso que eu fiz a terra correr entre os dedos e cair no chão, assim, embaixo. É muito bonito. Não dá para usar numa casa, né? Porque senão a moça da empregada vai lá e acaba com a obra. Você vende a Tem obra no isso, tem. cara. Quando você pagou? Ah, paguei alguns milhões e tal, essa obra do Geraldo Leão. Aí vem a moça aspira toda a terra. Tem isso. Não é muito prático nesse sentido. Mas assim, poderia estar numa casa essa obra? Poderia, poderia. Eu entrei uma vez num apartamento de um colecionador em São Paulo, que Uhum. depois virou um grande galerista, o Marco Antônio Vilaça. Ele ainda estava pensando em montar a galeria. Uhum. Eu fui na casa dele, tinha no meio da sala do apartamento, esse daí que é o Rio, né? Uhum. No meio do apartamento dele tinha uma escultura do Nuno Ramos, que era uma grade assim de dormentes de estrada de ferro, que tinha uns 2 metros de altura, e cheio de gesso em pó. E Uhum. aquilo caía, né? A Uhum. sala inteira dele tinha respingo daquele gesso em pó. Então cabe numa casa. Só que tem que combinar com o pessoal da limpeza. E tem que ter a casa, né, Geraldo? Fala sério, né? Você tem que ter a casa para ter, né?
Aqui outra imagem das pernas, que a gente vê. Mas a escultura é uma coisa que ela vem diferente do que vê a pintura para você. Ela é um complemento do seu pensamento em arte, ou as duas coisas se separam completamente? Como é que funciona quando você Olha, pensa uma coisa ou outra coisa? para mim elas são exatamente a mesma coisa. Você vai ver alguns dessas imagens que a gente vai ver daqui a pouco, se tem aí, não sei se quer Uhum, mostrar, que são pinturas feitas com materiais bem escultóricos, como cobre, uhum. Sim, sim. chumbo, terra, essas coisas. É E eu como... gostava de nessas esculturas, fazer com que todas elas tivessem um caráter pictórico. Não só por causa da terra, por causa da cor, mas por causa da frontalidade e da relação com a parede. Uhum, Então, para mim, era um modo de mostrar o outro aspecto da mesma coisa. Isso daí, por exemplo, né, é um painel de 5 centímetros de espessura coberto de terra, do lado de um outro painel de 5 centímetros de espessura coberto de chumbo. uhum, Então, o material e a forma eram escultóricos. Né? uhum, Então, e ao mesmo tempo isso era uma pintura. Né? uhum, Uma vez o Lorenzo Mami ficou pensando assim, por que um trabalho do Carl Andre, né? Aquele minimalista que bota aqueles quadrados de aço, de cobre no uhum, chão, né? É escultura e esse trabalho do Geraldo são pintura. Só porque um está na vertical e outro está na horizontal. uhum. E eu gostava justamente desse aspecto. Mas não é uma coisa meio híbrida, então, vamos chamar assim, é uma obra de arte híbrida, que ela é ao mesmo tempo uma escultura e ao mesmo tempo uma pintura? Não Eu inaugura uma gostava de forma pensar, diferente, então? que isso era sempre a mesma coisa. Hum, Sabe? Que existe uma diferença apenas de grau, não de natureza entre uma escultura e uma pintura. hum, Que uma pintura, ela tem um caráter, mesmo uma pintura que seja muito plana, né, com uhum, materiais tradicionais, ela tem uma expansividade, né, uhum. e um impacto no entorno dela, que vai além do corpo dela, que impacta o espaço, que ativa o espaço em torno, que é uma característica da escultura. Verdade. Né? É um E fato. uma escultura, uma boa escultura, tem um caráter visual, né, imagético, que, que, que muitas vezes tem uma convive com a ativação do espaço, com a pura tensão espacial. Né? Então, eu acho que em muitos momentos, né, a gente pode pensar que essas duas coisas são apenas extremos, né, de uma coisa que é a mesma, que são coisas no mundo, literalmente. Uhum. Eu gosto E de pensar assim. lembrando, eu vou colocando nesse lado, lembrando que as esculturas clássicas, até onde eu entendo, principalmente as feitas em mármore, né, que hoje nós vemos como mármore branco, eram pintadas, né? Sim, Elas eram sim. todas pintadas, né? Então, o que depois se achou e tal, e provavelmente até limparam, né, da, da- do- das pinturas velhas e tal, achando que estavam fazendo um benefício provavelmente a escultura, mas elas eram pintadas, ou seja, em nenhum momento os romanos ou gregos pensavam assim, não, nós vamos fazer pelo mármore e mostrar o mármore. Não, pintava tudo certinho, olho e tal, tal e tal, então, ou seja, havia uma coisa da pintura ali, né? Muito Com forte, né? certeza. Das cores, né? Provavelmente. Com E certeza. é. Com certeza. Então, esse trabalho aqui é o que você acaba sendo aquela coisa da brincadeira do alquimista, no sentido de você começar a explorar materiais diferentes e coisas diferentes. Como é que vem isso para você, assim? Como é que você teve essa vontade inicial e... Bem, esses trabalhos aconteceram por dois motivos bem fortes. Primeiro, falta de dinheiro para comprar tinta, e depois um trauma pessoal. Eu tinha construído uma casa que já era uma coisa, né, fora do comum para um artista que só via de arte, de pintura, essas coisas. Né? Você abandonou a Só casa que de triângulo, então?
Foi quando você saiu Né, da eu casa. abandonei aquela casa, pediram, né? Daí me encheu a paciência, eu ia para um lugar, o dono da casa pedia tudo. Daí eu tinha comprado um terreno quando estava na escola ainda, a gente fez a casa. E eu me atolei, né? Literalmente, fiquei sem dinheiro nenhum, Uhum. esgotado, gastei todas as pinturas que eu tinha, eu vendi, troquei, só não troquei pelo trabalho dos pedreiros, o resto eu troquei por tudo, para fazer a casa. Então eu fiquei com uma casa vazia, né, não terminada ainda, mas já a gente morando lá dentro, e com o quintal revirado de terra, com carvão que os pedreiros usavam para esquentar a marmita, cal, um saco de cal velha num canto, né, carvão ali, terra virada. Eu comecei a pensar nesses materiais como elemento expressivo, né? Porque eu tive uma experiência de morte na família naquele momento e Uhum. a ideia da duração do tempo, né, da impermanência ficou muito forte. Uhum. E eu olhando aquilo ali, comecei a olhar a terra, comecei a olhar cal, comecei a olhar folha de chumbo, de calha, comecei a ver, puta, esse material já diz tudo, né? Historicamente, eles já trazem esses Uhum. significados todos. Daí eu comecei a usar esses materiais. Não Uhum. tinha mais dinheiro para comprar tinta e não aguentava mais, não estava no momento de pintar coisinha colorida. Uhum. Eu comecei a preencher, cobrir esses retângulos que a princípio tinham um certo caráter de esquife, assim, coisa, num formato retangular, Uhum. com terra, com chumbo, com cal. Uhum. E daí passei um tempo fazendo isso. Uhum. É a coisa da mistura. Bom, agora eu vim com essa palavra ficando na minha cabeça, o híbrido, que ela tem uma força pictórica também, né? Muito Sim, grande, né? sim. E a coisa da escultura, da fisicalidade dela, né? E esse aqui, Sim. principalmente, eu não sei se a imagem tá, mas parece um violeta que tem ali em cima. É um azul ultramar. É uns azul ultramar. Na minha screen Ultramar ele bem tá escuro. mais avermelhado, assim, um pouquinho para mim aqui. Mas não, fantástico. Então, ou Esse, seja, tem toda essa cor, né? Tem a relação das cores e dos cinzas. os materiais já são a própria cor, né? Isso que eu achava Uhum. bonito. É bonito Eu mesmo. achava que nesses trabalhos o legal é que o material era a cor e era o sentido ao mesmo tempo, né? Uhum. A terra tem uma carga simbólica, o chumbo tem uma carga simbólica, né? Uhum. O carvão tem uma carga simbólica, a cal tem uma carga simbólica forte. E então eu achava bonito isso e forte, o Uhum. suficiente para valer por si, sem eu precisar fazer nada com isso. Uhum. Mas tem uma coisa que substitui a pincelada aí, né? Que é quando eu vejo, tem um vídeo seu, que eu não sei para que programa você fez ou como foi, que aí mostra você trabalhando e há aquela coisa de você pegando escovão, escovando. Essas são as pinceladas, né? De certa forma, né? A pincelada se É que eu transformou fazia nessa coisa, né? era, na verdade, era o ato de esfregar o material na base, né? E Uhum. como eu usava cera quente, como aglutinante, queimava a mão se eu fizesse devagar. Então, eu tinha que fazer super rápido, porque senão me queimava inteiro. Ah, A gestualidade era só autodefesa naquele momento. não, mas acaba que você acaba vendo, né? O registro tá lá, né? Da Como uma aplicação, né? pincelada, né? O registro tá lá, né? Acaba ficando. Isso aqui faz parte da mesma fase daí, Geraldo? No mesmo período. Isso daí ele está no acervo do Museu do Portão, da Fundação Cultural. E é uma pintura feita com dois pedaços de pedra. O preto é Ah, granito e o branco é mármore. ah, Tem uns 3 ou 4 centímetros de espessura. Cada peça dessa tem mais ou menos o tamanho de uma folha 4, assim, 20 uhum, por 30. uhum, Então ele tem 30 de altura por 40 de base. E é uma peça de granito do lado de uma peça de mármore. uhum, Eu gostava muito dessa ideia de parecer do material do mármore tá ligado à arte clássica, né? Do sim. granito à esquife, lápide, essas coisas.
Que também não. carvão e chumbo. Uhum. É. A foto mostra eles juntos, mas eles são um conjunto ou são obras separadas? Só por curiosidade. Não, são obras separadas. Ah, tá. Separadas. Os painéis são soltos, são só colocados justapostos na hora da montagem. Uhum. Ou seja, se Cada, eu comprar e ela é minha, eu monto ele como eu quiser? Seria isso? Ou. não, quer dizer, na verdade, se é tua, você monta como quiser, mas pode estragar o trabalho. Por exemplo, o preto e chumbo, eles são dois painéis, um painel com carvão e outro painel de chumbo. Aham. Que eu ponho dois pregos na parede e coloco um do lado do outro. Uhum. Eu gostava disso, para manter a individualidade. Cada material é uma personalidade, é um sentido, é uma cor. Ele está junto do outro, né? Uhum. Mas não é o outro. É. E visualmente é muito elegante, né? Muito elegante. São obras Eu muito elegantes. gostava, é. Aqui são pedras também, esses outros de baixo aqui ou não? Aquele dali é o Não, granito com só o mármore da esquerda branco. que é pedra. O da esquerda é pedra, o do meio é aquele mesmo, o do meio é carvão e cal, Cal. e o da direita é cal e chumbo. Ok. Acho que naquele vídeo eu conto uma história do cachorrinho, né, que eu tinha um cachorrinho que morreu com uma doença contagiosa e a veterinária sugeriu que, como a gente ia enterrar no quintal, terreno baldio que tinha do lado, Hum, colocasse uma pá de cal para não prevenir Por isso que, né, que tradicionalmente se se punha cal. enterravam as pessoas, jogavam cal em cima para evitar a contaminação, né? Uhum. E quando eu fiz o buraco na terra vermelha e joguei a cal, o branco e o vermelho em terra tiveram um impacto, além da situação, né? Um Sim. impacto muito poderoso. E daí eu comecei a usar esses materiais, assim, pensando nessas coisas também. É. Ou seja, cada escolha ela tem um significado bem profundo para você, né? Não é só uma coisa Não aleatória quer que você dizer que tem acaba para os buscando. outros, né? Não, sim, sim. Mas É. Mas é bacana, é ele tem que se bacana isso. virar sozinho, sem eu, né? Não, mas eu acho que daí vai da questão que é uma coisa incontrolável, que é aquilo que a gente estava falando da experiência que você como pessoa tem com a obra, né? Sim, E sempre que eu vou com alguém, a expectativa quando eu vou nessas galerias e tal, e eu vou com alguém, e as pessoas sabem que eu estudei arte, eles querem que eu explique alguma coisa, ou fale alguma coisa, ou dê uma aula para eles, né? E a única coisa que eu falo sempre a mesma coisa. Eu falo, olha, é você e o trabalho. Você olha e deixa essa conversa, é um diálogo. Fala assim, saboreie que nem se fosse um chocolate, né? Que a ideia de comer sim, chocolate não é engolir o chocolate, é saborear, né? Então é a mesma coisa, eu falo, saboreie a obra, né? Olhe para ela, deixa ela conversar com você. E aí é um diálogo entre vocês dois, entendeu? E aí, claro, quanto sim. mais a pessoa tem conexão para fazer, mais ela vai conversar com aquela obra, né? É Menos, isso. menos conhecimento, menos fruição, mas enfim, é outra levada. Essa aqui, me elucida essa aqui, essa fase aqui já é. Isso é bem recente, é de Foi o que eu 2019. imaginei. Eu fiz para essa exposição no Oscar Niemeyer, que fiz há pouco tempo atrás, 2 anos atrás, né? Então, foi uma exposição bem grande, fui convidado pelo Agnaldo Farias, fiquei muito feliz, e, e ele não sabia exatamente ainda o que mostrar, se eu queria mostrar trabalhos anteriores, porque eu tinha feito em 2014 uma exposição que tinha trabalhos anteriores, né? Também junto com alguns novos, mas daí eu resolvi fazer todos os trabalhos, menos aquelas esculturas, né? Uhum. Todos os trabalhos novos para a exposição. E esse foi um deles, esse daí é a capa do catálogo. Né? Muito bonito esse quadro. Ele tem 1,60 m de altura, eu acho, por 1,30 m de base. Uhum. Tecnicamente, não que eu queira que você me conte, é aquela história de perguntar pro mágico como é que ele É fez a tinta mágica, acrílica. né? Não é isso que eu quero. Mas assim, curiosamente, porque você não vê marca de pincelada, você não vê nada. Como é que é isso aí? Foi um. Uhum. Então, como eu faço, durante muito tempo eu comecei a fazer pinturas maiores, né?
aquelas tintas de tubo não davam conta de cobrir o espaço, né? Então eu comecei a procurar soluções que além de economizar financeiramente, dessem conta tecnicamente, né, de cobrir muito espaço. Então eu comecei há muitos anos atrás, já nos anos 80, a trabalhar com resinas acrílicas ou vinílicas, né? Ou cera em alguns momentos como aglutinante, e pigmento em pó, que é muito mais barato, né? Você pode usar qualquer pó, desde carvão e terra até pigmentos caríssimos, né? Então, nesses trabalhos, eu comecei a usar uma resina acrílica, que eu compro em barris, né, 50, 100 quilos, e pigmentos que eu misturo na hora. Então, eu uso poucos pigmentos, mas como eu faço sempre na hora, a mistura entre a qualidade, a quantidade, né, a diluição, né, é sempre diferente, não acaba dando resultados diferentes. Então, nesses trabalhos todos, praticamente, eu pintei na horizontal no chão e usava a tinta muito líquida, né? Bastante água, além de bastante resina e bastante pigmento, usava muita água. Então, ela acabava se empoçando na superfície da tela, criava um problema técnico para mim. Se eu deixo uma tela no chão cheia de água, ela vai tudo para o meio, vai ficar uma poça redonda no meio de todos, né? Então, eu comecei a colocar materiais, o que eu tinha embaixo, para criar relevos na tela, para ela não afundar sempre no meio. Certo. Nesse aí, por acaso, eu coloquei um outro caixilho quadrado bem Ah, no dá pra meio ver. do quadro. É, dá pra ver ali. Então aconteceu isso daí nesse trabalho. E ela empoçou, né, em cima e embaixo, principalmente. Aham. E onde ela empoça, ela leva, né, uma quantidade maior de pigmento, ele cria um verde mais fechado. Essa coisa do acaso, porque obviamente é uma coisa constante no teu trabalho, né? O acaso, você aceita o acaso como parte do processo até de criação, né, da imagem, né? Porque é uma coisa que você não vai ter o controle, que nem você falou, você está usando uma coisa líquida, você pôs no horizonte, mesmo que agora você, não, aquele quadrado é o caixilho, etc, etc, ainda assim você não tem o domínio de como isso vai acontecer e tal. Fiz vários assim, cada um ficou diferente. Isso é uma solução para a questão antiga do desenho? O acaso resolve, daí no caso, a forma? O que eu acho legal nisso é que o acaso resolve o problema da autoridade. Ok. O resultado é o resultado da vontade e da natureza dos materiais, e não a minha vontade se impondo para o trabalho, né? Sobre o trabalho, sobre um outro corpo que não é o meu. A grande vantagem é que, como o material age segundo a sua própria natureza, ele consegue resultados, ou chega, né, a gente chega nós chegamos, né, em resultados que eu nunca poderia pensar antes. Logo me faz ir além, né, sair do meu condicionamento, da minha formação, das minhas escolhas e chegar em coisas que eu nunca poderia imaginar antes. Daí eu consegui ir para frente, né? Mas essa coisa de escolha e acaso, voltando à minha fortuna de poder ver as coisas, eu vi alguns Jackson Pollock na minha vida, né? E uma coisa brilhante é que realmente a obra dele é de cair o queixo, né? Quando você vê uma obra dele ao vivo, realmente é de cair o queixo. Porque o que ele faz é assim inacreditável. E a gente sabe que historicamente muita gente tentou imitar ele e não conseguiu. Não consegue o Não dá, mesmo né? resultado dele. Só ele conseguia fazer o que ele fazia, né? E ele trabalha diretamente com essa coisa, porque ele faz o dripping, né? Ele faz o dripping, ele Sim, joga, ele lança. Mas nessa de sim. lançar, ele também tem escolhas ali, né? Porque o movimento arredondado, o movimento circular, ele usa telinha, ele existem certos meios ainda de controle. Por mais que você diga que você não controla, existe um certo controle ou não. Eu gosto de chamar de debate,
de conversa. Ah, ok. O material me fala uma coisa, eu dou uma resposta. Da resposta chega, produz um outro resultado que eu tenho que escapar também. Né? Então, um Então o diálogo, né? resultado chega, é um diálogo mesmo. Eu gosto de pensar assim. Aham. Interessante, interessante. E o resultado é uma coisa onde eu não chegaria sozinho. Uhum. É, não, que nem esse aí, as cores, né? E o fato, aonde ele chega a um ponto que ele fica meio fosforescente, assim, sei lá, né? É uma beleza muito interessante. É. Curiosamente, no pé deles tem aqueles dois quadrados, né? Eles são pinturas sobre, eu não consigo entender muito direito ali. O que que é? São pinturas sobre. Ah, tá. E nem deles encaixa totalmente no canto do retângulo. Ok. Um está um pouquinho para dentro, outro está um pouquinho para cima, Uhum, são quadrados feitos com stencil, com uhum, máscara de fita crepe, e uhum. eles são pintados com uma tinta bem espessa, tem Ok. uns 3 milímetros, pelo menos, de espessura. Uhum, Então eles criam um quadro em cima desse outro quadro, que é uhum, muito fluido, o verde inteiro é muito, como ele, muito escorrido, né? Ele é uhum, muito leve uhum. fisicamente. E esses quadrados criam uma objetualidade assim, em cima daquela vibração verde que eu acho bonito também. Uhum. Que também elimina a autoridade do verde, né? Também diminui assim. Hum. E eles vieram depois que você terminou o verde. Você falou, eu preciso de alguma coisa a mais? Foi isso que aconteceu? Sim, sim, É. sim. Isso que você Porque estava se eu deixasse contando. só o verde, fica só aquele resultado daquele efeito, né? Aham. Eu preciso criar um problema para isso e não Uhum. fazer com que ele seja fechado numa solução. Uhum. Então, ele já estava super bonito com o verde. Daí eu falei, como é que eu vou criar um problema para isso? Não deixar uma coisa bonita. Porque no que você estava contando, me lembrou uma história, essa história, claro que você conhece, do Turner, que tinha um quadro muito famoso que ele tinha que fazer, e todo mundo cobrando ele de pôr o quadro, e o Turner era aquela loucura, né? Era aquela loucura. Ele sempre, né, tava perdido nas coisas que ele tava fazendo, não sei o que lá e tal, e tal, e tal. E aí põe o quadro e o quadro ainda tá meio fresco, né? Tipo assim, tá meio. Não tá ainda completamente seco, nem nada e tal, né? E aí ele põe e passa um rival dele que ele se bicava e fala, mas não sei o que era como se estivesse faltando alguma coisa, né? Aí diz que o Turner sai da exposição, vai para casa, chega em casa, pega um pincel, põe um pouco de tinta no pincel, vai com o pincel na mão da casa dele até a galeria, chega lá e põe um ponto vermelho. Tchum! Pronto, agora tá acabado. É bem assim. Tipo assim, tá faltando alguma coisa, eu sei o que que é, peraí. Aí ela, tchum, é meio por aí, assim, tipo assim, não, tá faltando alguma coisa, precisando. Por isso, não sei qual é a tua experiência, mas em vernissagem, em alguma inauguração de exposição, eu sempre acho tudo uma porcaria. Porque que para mim eu vou consertar, se me deixarem, eu vou mexer em todos. Eu tenho que esperar um mês e meio para voltar na exposição e ver com distanciamento como algo que eu não vou mais conseguir mexer, já saiu de mim aqui do processo, É, daí eu consigo ver o trabalho. é. Eu Mas acho que, a gente nunca acha que tá pronto. Você é, tem que parar, é, entendeu? Você tem que parar, senão você fica. Você nunca acha que tá pronto, né? E eu acho que é sim, esse processo que você falou. Eu também, nas minhas raras pinturas que eu faço, meu distanciamento é o tempo mesmo. Aí eu deixo, aí tem umas é, que eu olho depois e falo, que legal que ficou isso, entendeu? Mas tem outras que daí eu rejeito completamente e assim vai, né? Mas eu sou um é amador, verdade. anyways. Vamos lá. Essa aqui eu imagino seja o mesmo processo da de cima. Exatamente, foram feitas uma do lado da outra. Assim. Hum. Tem um pouco do verde nos cantos aí, no caso, né? Sim, sim. É um preto feito com bastante mistura, é um preto cromático, né? Feito com todas Hum, as cores misturadas. E que nesse tinha bastante verde. Quando eu joguei água em cima desse triângulozinho preto, e o pigmento verde, que era mais leve, subiu, decantou, as hum, outras cores decantaram e o verde subiu. hum, Tecnicamente é assim que aconteceu. bonito.
Esses quadros daí agora são que fase? São anteriores. São do começo da retomada da pintura, que foi dar na exposição de 2014. Isso aí deve ser 2014. Uhum, Que eu, desde aqueles trabalhos com os materiais lá, com a uhum, terra, com o chumbo, com o uhum, cal, eu tinha é, dado um tempo na pintura, assim, parei de pintar uhum. por quase 20 anos. Sério? E, e daí, nesse momento, eu tive uma recaída e comecei a pensar em pintura e comecei a retomar as ideias, né, que eu tinha anteriormente, pensando inclusive nos materiais, tudo, e nos pigmentos como material também. E deram esses trabalhos. Os dois eu gosto muito. Uhum. O da direita foi comprado, está no acervo do Museu Oscar Niemeyer, foi comprado pelo museu. Olha que legal. Então você vai lá de vez em quando visitar o seu filho? Sabe que eu nunca fiz isso, mas Tem que ir lá ver se ele está se comportando direito, né? Ver se está se comportando bem aqui com os amigos. Mas aí essa tua retomada da pintura. Mas aqui, esse aqui também, eu imagino faça parte, os porque ele elementos geométricos já estavam desde aquelas primeiras pinturas de figura, né? Estão aí. Esse daí foi feito em 2014 para a exposição do Museu do Portão. uhum, É basicamente uma lavada de pigmento terra, de terras, duas ou três terras diferentes, com bastante resina e bastante água embaixo. Eu deixei secar, depois apliquei esse grafismo em cima, que são me- feitos com stencil, isso que eu ia e a perguntar. partir de desenhos que eu fiz com trabalho em propaganda nos anos 80. Hum, Eram desenhos de canto de anúncios, essas coisas que eu fazia arte uhum, final, e eu ampliei, fiz um stencil e apliquei ali. uhum. É uma coisa, até uma técnica, uma coisa misturada da gravura, né? Quando você Puxou fica, ar né? É, né? E aqui eu suponho que seja também mesmo período, mesma dessa coisa. exposição. É dessa exposição. Olha, esse azul é exatamente isso. Você que gosta da alquimia, né? Aham. É uma mistura de azul ultramar puro, que é muito escuro, como se sabe, com Uhum. um pigmento branco, para deixar ele um pouquinho mais claro. Como eu jogo com muita água, né? E na superfície, a água vai mudando, empoçando, e o branco e o azul se separam um pouco, cria essas manchas. Uhum. É como uma guarda de aquarela, sabe? Uhum. Só que maiorzinha, né? Tem 2 metros de base. Uhum. É, eu acho que a gente nunca conversou sobre isso, mas eu, na minha vida aqui na Inglaterra, parte do que eu fiz por anos, eu trabalhei até bem recentemente com mármore, né? Mármore, empresas de marmoraria e tal, né? E, e eu olhando esses quadradinhos e mesmo aqui, e aonde você tem esses efeitos, eles têm um efeito meio de pedra. Então parece que eu estou Uhum. olhando samples, amostras de pedras ali. E tem pedras reconhecidas, por exemplo, tem o vermelho, ele lembra um pouco o Rosso Verona, que é uma pedra italiana muito famosa, que ela tem esses tons avermelhados fortes, e daí tem essas veias brancas. Tem um ali que é o dourado, que parece uma pedra israelense. Esse verde, que é um verde que tem na Guatemala, tem um verde, um mármore verde muito parecido. Isso deu uma. Parece que essa forma das texturas transformou em pedra a visualidade. Legal. Muito interessante isso. Muito interessante. Só como curiosidade, justamente nesse mosaico aí de quadradinhos, ele acaba na lateral do quadro. Hum, Todos os quadrados têm o mesmo tamanho, só uhum. que eles começam exatamente na lateral inteira do quadro e vem para dentro. E você sentiu essa necessidade? Não, vou pôr o. Sim, sim. Sempre pensando na ideia da pintura como uma coisa, como um objeto, né? Uhum. E não como uma superfície. Essa já é mais recente. Essa é também de 2019, essa é recente.
da Uhum. exposição do Oscar Niemeyer aqui. Tem 2,10 metros de altura. Uau! Enorme. É a maior tamanho, maior escala que eu uso, que é o tamanho de uma porta. Hum, Eu gosto de manter a escala humana sempre, né? uhum. Então eu não gosto de painel, assim, de pinturas monumentais. A Mas escala às vezes eu humana é gosto. para jogador de basquete, né? Mas é a escala com a qual a gente se relaciona, né? Mais proximamente na arquitetura, né? Que é o tamanho de porta, 2,10 metros. É. Pelo menos aqui não sei se é em Inglaterra. Ah, não, não sei, mas é bom que facilita a entrega do trabalho, né? Eu já pensando aqui, Sim. porque eu já pensando na minha É, parte de pedra, que a gente pensa assim, tá, quantos andares, aonde que é, como é que faz? Você entregar uma pia é um troço complicado, viu? entendo perfeitamente. Entendo Eu perfeitamente. É imagino que o bem isso quadro mesmo. também. Mas aqui, olha, aqui aí a gente falando das cores e tal, você falou, ah, mas eu não sou um colorista, isso, aquilo. Você se desdenhando de você mesmo. Mas aqui, me fale uma coisa, aqui já há uma certa ousadia nas cores, né? Não por acaso a Serena tinha nascido, né? Ah, Então mudou minha perspectiva. Então, de alguma maneira, eu procurei, como eu tinha que fazer essa exposição, e nasceu a Serena, falei, uhum, putz, eu vou usar essa potência, né, emocional, esse turbilhão, né, uhum, de alguma maneira. Então, eu comecei a pensar num clima, assim, que tivesse alguma coisa a ver com a presença dela no mundo, nessas coisas. uhum, Como eu gostaria que o mundo ficasse para ela, e não uhum, menos chumbo e terra, e mais uhum. e carvão, e mais cor bonita, leve. Tudo. É. Porque ele é um quadro já bem mais leve em termos de cor, né? É, Mais alegre, vamos dizer assim, nesse sentido, como você, pelo visto, quis dizer. Agora, eu acho que isso daqui faz parte daquela parte antiga, né? Não anterior. 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 2014, É, Tem a aqui, passagem. aqui Tem também. um detalhe, né? É isso que eu falei, nossa, todos eles aqui me lembram pedra. Com certeza. Uhum. É impressionante. Curioso isso. Muito curioso. Esse aqui é o quê? Me parece uma entre da nova. Foi um dos primeiros que eu fiz para a exposição, então ele é bem um intermediário entre a fase anterior e esses trabalhos novos. Uhum, Foi um dos primeiros. A exposição foi em agosto e eu comecei a trabalhar em janeiro. uhum, Fiz todas as pinturas entre janeiro e agosto, entre janeiro e julho, né? Porque tinha que terminar antes. uhum. E esse foi um dos primeiros. Então ele mantinha algumas coisas da exposição anterior. Anterior. Do mesmo jeito, na horizontal, no chão, né? Uhum, Com alguns elementos embaixo para a água não empoçar totalmente. uhum, E só que a diferença dos anteriores é que enquanto as linhas eram todas ortogonais nas anteriores, nessa exposição as linhas sempre estão inclinadas, sempre elas criam um desencaixe. Né? uhum, Não tem nada paralelo aí. Essas linhas tracejadas verdes, pequenininhas ali. uhum. Não tem E, nada e, centralizado. e os tons pastéis já vêm da coisa da Serena, então. A escolha de Pode tom. ser. É. Não é culpa dela, coitada. A culpa é minha, não é dela, não culpem ela. Esse foi anterior àquele que se mostrou. Olha. Esse foi um dos últimos daquela exposição de 2014. Uhum. E esse de cima foi um dos primeiros da de 2019. Então tem uma ligação bem forte entre os dois, né? Não tem, ó, dá pra ver aqui, né? Ou seja, esse levou a esse, né? No contrário, esse aí levou ao de cima. Ok. E aí Esse daí chegamos a essa solução aqui, que aí essa é a última fase, faz parte das últimas fases. da exposição dos Carnegie. Uhum. Tem esses, que acho que deve ser a fase anterior.
Muito bonito. É anterior. Esse foi comprado por um oftalmologista, esse amarelo aí. E, esse aqui. Ah, esse aqui, você fala. Mais clarinho, de fundo claro. Não, o amarelão. Anelão. Ah, esse aqui. Esse branco aí, Olha. esse aí que é clarinho, que é um rosinha bem claro, foi comprar esse daí. Aham, Esse aí foi comprado por um oftalmologista. olha. É Tem muito 2,10 metros de altura. muito deve ser muito impactante, né? Deve ser Ele é muito forte, é impactante pelo forte. tamanho. Esse vermelho também tem 2,10 metros, está no Museu do Portão, ficou lá Uhum. no acervo. E esse Esse foi rosinha, você comprado ia falar, pelo. o que você ia falar dele? Esse foi comprado pelo Oscar Niemeyer. Está no Ah, acervo do MON. ai, que legal. Então, Também bacana. tem 2,10 metros de altura. Isso é feito com um rosinha bem leve. Uhum. E se tem umas manchas nessa parte rosinha que aconteceu porque eu estava pintando no meio, escorria, caí sentado em cima da pintura, me estatelei em cima da pintura e ficou com umas manchas diferentes. Mas já virou parte da obra, né? Fazer o quê? Ela tem 1,60 m por 2,10 m. Para pintar no meio, ela no chão, você tem que se inclinar muito, né? E como todo o ateliê está cheio d'água, de tinta, de resina, se escorrega e foi para Bum. o chão. E esse aqui, o que você me fala desse? Esse é um detalhe de um trabalho que está aí, que não, acho que não tem Ah, inteiro. esse é um É um detalhe, uma detalhe. foto, é um close-up. Ah, eu achei que era uma Só obra para se só. ver a diferença da aplicação desses quadrados. Aham. E tem uma qualidade de matéria mais espessa, né? Sim, sim. Não, engraçado, É eu bem achei que era um quadro. Eu achei que era um quadro só, Não, não, entendeu? não, não. Eu achei, nossa, que É um bonito. detalhe. E também a materialidade, né? Tipo assim, é Sim. realmente, né? O que que ali, mas o que que você põe para dar esse impasto ali? É um gesso que você pôs? Não, não. A resina é com mais pigmento, Tá. menos água. Aí quando ela endurece, ela dá essa textura. Acho que é uma pasta bem Uhum, empastada. Ela é assim normalmente, né? uhum, Eu diluo normalmente para ficar mais líquida. uhum. Mas senão ela seria mais empastada. Aqui é um close-up, então, também. Não é uma Aquele obra. lá, daquele grande amarelo que você falou. Ah, então. Deixa eu parar aqui. A gente deu uma passada nos trabalhos. Vamos parar aqui. Então, meu querido. vamos- Quais são os planos futuros, então? O que está na sua cabeça? O que que. Quais são os próximos quadros? Quais são os próximos projetos? O que que se passa na cabeça do Geraldo Leão agora, nesse momento Não tenho de a menor pandemia? ideia. Não tenho a menor ideia. É. Basicamente, basicamente é para onde os materiais me levarem, né? Aham. Eu ando mexendo com umas coisas bem pequenininhas, assim, Uhum. pensando naqueles materiais, no chumbo, no cobre e nesses quadrados de acrílico mais empastado que eu tenho, que se viu nos detalhes dessas pinturas. Uhum. Então, essa justaposição do quadro encapado com material pesado, né, com chumbo, com cobre, com esses Uhum. materiais, e uma aplicação de uma tinta espessa em cima, está criando uns problemas que estou achando divertidos. Uhum. E é nisso que eu estou pensando. Eu executei pouca coisa ainda. Talvez no Instagram você se encontre lá. Uhum. Uns pequenininhos, são assim 15 por 15 centímetros, bem pequenininhos. Uhum. E eles não vão ser grandes, mas eu acho que vão ganhar mais peso um pouco do que estão aí. Uhum. Mas você está vendo isso já como um trabalho final ou são estudos? Essa brincadeira são estudos para alguma coisa que você quer fazer, já que você geralmente trabalha numa escala maior, né? Não, não, eles são naturalmente pequenos mesmo, esses. Hum.
eles têm um tamanho que são menores mesmo. Uhum, Eu não acho que eles são menos fortes do que os outros. uhum, Não sei se viu umas fotos de exposição que tem uns trabalhos bem grandes, com os bem pequenininhos. E eu gosto de montar eles de modo que mesmo os bem pequenos e os grandes tenham a mesma potência, assim, que um não perca nem se sobreponha aos outros. uhum. E nesse momento, esses trabalhos que eu estou fazendo bem pequenos, eles estão tendo uma capacidade de convencimento assim que acontece mesmo num Uhum. formato pequeno. Então eu acho bom isso. Bacana, bacana, bacana. E, então, o Geraldo Leão continua produzindo, continua fazendo, se dividindo entre professor, artista, esposo, pai. É isso? Pai da Serena. Pai da É isso Serena. mesmo. E como é que você está vendo esse mundo que a Serena vai estar recebendo logo, logo? Olha, há 2 anos atrás eu estaria mais otimista. Não só a pandemia, né? Mas a situação política no Brasil mostra para a gente uma coisa que na teoria a gente sabe, conhece, mas que é difícil de ver acontecer, é doído, difícil no sentido doído ver acontecer, Uhum, que é o fato da barbárie estar sempre possível, uhum, sempre com possibilidade de acontecer e desabar sobre a gente. uhum, Então, a gente vê coisas acontecendo no Brasil que a gente não imaginava mais que o mundo civilizado pudesse admitir, né? uhum, E a gente vê parte da população achando natural essas coisas. uhum. Então, eu cada vez mais eu penso que o mundo que eu quero para a Serena é um mundo onde ela acredite que ela possa melhorar as coisas ainda, que ela possa Uhum. intervir para fazer a parte dela para deixar o mundo melhor, porque o Eu mundo acho que ela vai sozinho não ter vai. muito campo ainda para melhorar o mundo, né? Porque eu acho que a gente não, a nossa geração não fez, geral. A gente não Não. conseguiu. A gente infelizmente não conseguiu, né? Por mais boa vontade que tivéssemos, nós não, nós falhamos, entendeu? É, acertamos em Quero algumas mudar coisas, isso. né? Acertamos em algumas coisas, mas falhamos em outras. Eu acho bacana ver que, principalmente no Brasil, uma outra coisa que eu aprendi vindo para cá e tal, foi essa coisa do preconceito. Logo de cara, aqui já havia uma discussão que no Brasil não tinha, e eu me lembro de eu ficar meio chocado, assim, né? Ah, e até por um lado, naquela infantilidade brasileira. Não, não, no Brasil não. No Brasil não existe preconceito, imagina. Preconceito é social só, né? Negando o preconceito racial e tal. E aí eu fui percebendo com o tempo, não, 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 não. Ele é tão ou pior, o racismo no Brasil é tão ou pior do que qualquer outro racismo, né? Então, Que é assim, escondido. exatamente, mas assim, mas está sendo revelado, está sendo discutido, está sendo debatido. Então eu acho que pondo isso à mostra, eu acho que isso já é uma forma de transformação da sociedade. Então eu acho assim, tudo bem, a gente não pode não ter conseguido fazer o mundo melhor, mas talvez a gente esteja ajudando a encaminhá-lo para isso, Essa é a ideia. né? Essa é a ideia. Então é Essa é a isso. ideia. Meu querido, eu primeira coisa, eu tenho que agradecer a sua bondade, a sua generosidade de vir aqui, de falar do seu trabalho. Foi assim, uma delícia ouvir você. Matei todas as minhas curiosidades do alquimista Geraldo Leão, contando e falando. Foi assim, olha, fantástica a conversa. Você quer dizer alguma coisa aos nossos amigos que estão nos ouvindo aqui? Umas últimas palavras? Que você diria aos Ah, eu, jovens artistas que estão lhe vendo e se inspiram no Geraldo Leão? Dá uma mensagem ao novo artista aí. escutem. Escutem mais. Conversem mais. Só isso. Então, É o que eu procuro fazer. fantástico. Então, olha, gente, esse foi mais um Diário de Bordo conversando com você, com o incrível, o fantástico, o mágico, o mago, o alquimista Geraldo Leão. Geraldo, obrigado! Beijo! Até a próxima, gente!